Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Mariana Paz Rodrigues Dias. Nós iniciaremos agora a nossa disciplina de Clínica Médica de Felinos Domésticos. É um grande prazer estar aqui com vocês para que nós possamos desenvolver raciocínio clínico, pensar em como atender um gato com excelência, visto que são animais muito sensíveis, animais que convivem cada vez mais com nós seres humanos, como membros das famílias, e nós realmente precisamos estar preparados enquanto médicos veterinários de pequenos para tratá-los com suas particularidades, que são muitas, e quem as entende consegue realmente ter um atendimento muito diferenciado e, obviamente, a gente não consegue, durante um único semestre, ter todas as habilidades desenvolvidas, mas eu espero que esses momentos sejam um despertar para que vocês consigam se apaixonar e, quem sabe, buscar mais formas de atender a esses animais com o cuidado, com a dedicação que realmente eles precisam. Nessa aula de hoje, nós vamos aprender a preencher o relatório padronizado de aula prática. Mesmo para aqueles que têm aula só online, na disciplina remota, nós teremos o preenchimento dos relatórios padronizados com casos fictícios. Para quem tem aula só prática, nós teremos o preenchimento dos relatórios, um para cada gato atendido, e independente se é um relatório fictício ou se é um relatório de um paciente mesmo, vocês vão ver que é um relatório muito detalhado, que exige que vocês estudem e que muitas vezes não é fácil de executar. Então, é um relatório para a turma inteira. E aí vocês podem fazer como vocês acharem melhor, se dividirem, cada um faz um. Só que é importante que, pelo menos uma vez antes da data de entrega, que já está disponível para vocês, vocês efetivamente façam a correção, a conferência, para ver se tudo está ok. Porque a média da nota vai ser atribuída através da somatória das notas desses relatórios. Então, o meu colega fez um relatório mal feito, vai cair a nota da turma inteira. Sim. Então, é importante que vocês se organizem e é também importante para o desenvolvimento de habilidades que são além das técnicas, né? Que fazem um bom profissional, que vocês consigam trabalhar em grupo e se organizar para fazer essa gestão. Então, eu não vou interferir, vocês fazem como vocês preferirem e entregam todos num dia só. Se tem, e depois que eu corrigir, vocês muitas vezes talvez ainda precisem continuar preenchendo o mesmo relatório, no caso de aulas práticas, porque pode ser que aquele gato volte ainda. A gente vai agora fazer o preenchimento de um caso fictício. Os casos fictícios são importantes não só para quem está no online, mas também porque às vezes presencialmente a gente não vai acompanhar nesse semestre um caso desse em cada turma. E aí, talvez vocês não tivessem a oportunidade de saber como tratar determinada enfermidade que é relativamente comum na clínica de felinos. Então, sempre que houver necessidade, que a gente não tiver tido a chance, que tiver tempo disponível, a gente faz alguns desses relatórios para facilitar que vocês realmente pensem sempre da mesma forma e aos poucos essa divisão sistemática esteja clara na mente de vocês para que vocês possam tornar a consulta completa, porque muitas vezes a gente não tem a chance, depois que o paciente foi embora, de fazer uma pergunta, de analisar determinada situação que poderia nos ajudar no desenrolar do caso. Então é importante que a gente tenha, sim, um raciocínio clínico sistemático, organizado, e nós vamos começar a desenvolver isso aqui na disciplina de felinos através desse relatório padronizado de aula prática. Então, eu escolhi o caso da Meg, que é um caso baseado em fatos reais, mas fictício, para explicar para vocês como que preenche, e esse já é o primeiro relatório que vale nota para vocês nessa fase da disciplina, tá bom? Então, aqui, na identificação do paciente, nós temos
que colocar todos os dados do tutor. Eu vou até mexer aqui porque a gente não fala mais proprietário, né? O animal não é posse do ser humano, a gente tem que cuidar deles e protegê-los, mas nós não somos donos, né, deles. E aí, então, eu tenho que colocar todos os donos, todos os, desculpem, todos os dados do tutor, todos os dados do animal. Tem coisas aqui que a gente não precisa perguntar para o dono. Então, por exemplo, o temperamento. Vocês vão observar durante a consulta o temperamento do animal. Vocês vão ver que aqui eu marquei de vermelho, mas na consulta vocês podem marcar com X, se vocês estiverem preenchendo para entregar uma atividade avaliativa, vocês podem marcar da forma que vocês quiserem, tá? É indiferente. Mas então, assim, não preciso perguntar para o tutor se o animal é bravo, se o animal é carinhoso, a gente consegue observar e marcar. Modo habitual de contenção também não é uma coisa que o tutor vai te dizer. É uma coisa que você vai observar. Então, pode ser carinho na cabeça, pode ser que esse animal precise de cangote, pode ser que precise usar focinheira, se eu vou usar toalha. E isso vai servir para que em outras vezes que esse animal venha, alguém da equipe já saiba como proceder com ele de uma forma mais tranquila. Número de animais na moradia: tem ele, tem mais um, dois, três, quatro, cinco, quantos mais? Mora em casa, apartamento, é um animal de gatil, é um animal de rua que foi resgatado e alguém trouxe, tem acesso à rua. O que esse animal come? Então, aqui no caso da Meg, ela come ração seca, Royal Canin, come ração úmida, Whiskas sachê e ainda come comida caseira, petisco, carne, presunto, pão de queijo, é uma gatinha que come tudo. Uma coisa importante quando a gente vai fazer a anamnese é a gente entender que a gente não pode ser duro demais com o tutor. Porque às vezes, da forma que a gente pergunta, mas ele não come comida caseira. O tutor às vezes já aprendeu que não pode falar que come, mas na verdade come. E aí, se a gente briga, se a gente dana, né, com o tutor, às vezes ele vai mentir pra gente e isso vai atrapalhar a gente fechar um diagnóstico, porque às vezes é uma informação que a gente fosse precisar. Aí se faz uso de alguma medicação, aqui no caso da Meg, ela não faz. Vacinação em dia, ela tomou a quádrupla, tomou a de raiva. Ingestão de água, normal. Apetite, não come, parou de comer. E aí aqui vem outro tipo de pergunta que a gente vai perguntar para o tutor se o animal vomita. E às vezes o animal vomita, e às vezes o animal regurgita, e o dono vai te falar exatamente a mesma coisa, porque não é obrigação do dono saber a diferença entre vômito e regurgitação. Mas é a nossa obrigação enquanto médicos veterinários. Então eu vou perguntar: ele vomita? Não, beleza. Ah, vomita sim. Como é que é esse vômito? É todo dia? É esporádico? É frequente? Está vomitando mais de uma vez no dia? Como é que é esse vômito? É um líquido amarelado? É um líquido esbranquiçado? É um líquido esverdeado? Líquido com alimento digerido? É um líquido fétido com odor de fezes escuro, em jato? É outro tipo? Tem sangue? Então, a gente vai saber as características desse conteúdo, até para saber se é ou não vômito, né? Porque o vômito é um conteúdo que já estava no estômago passando por um processo de digestão, diferente da regurgitação, que para o dono às vezes é a mesma coisa, ele vai chamar de vômito, mas a gente precisa sim saber que a regurgitação é algum conteúdo alimentar que não começou o processo digestivo lá no estômago ainda. Então, pode ser um charuto de pelo, pode ser um alimento não digerido. E aí, o dono vai falar e você não vai explicar isso para todo dono, até porque não interessa muitas vezes para ele, né? E aí, você vai marcar se é vômito ou se é regurgitação com a devida característica. A urina. Você vai ter aqui também para marcar se ela está amarela, transparente, vermelha, marrom. Se o dono não sabe, muitas vezes o dono que tem mais de um gato não vai saber. E o normal é a urina amarela. O rim tem que estar conseguindo filtrar. Às vezes a gente acha que a urina tem que estar transparente, mas muitas vezes uma urina transparente é sinal de que o rim não consegue mais filtrar. Então, o normal é uma urina amarela.
É, as fezes estão duras, estão moles. Aqui no caso da Meg, está pastosa ou mole. Então quer dizer que apesar dela ainda não tá, dela não estar comendo, que foi o que o tutor me disse antes, né? Ainda tem conteúdo alimentar, porque ela tá vomitando um líquido, então já passou do estômago, mas ainda tem um pouco de fezes. Então não tem um tempo assim tão prolongado que ela tá sem comer. Tudo isso a gente vai somando de informações conforme a gente vai conversando com o tutor. Quantas vezes ao dia faz xixi, quantas vezes faz cocô, onde faz, se é na vasilha sanitária, quantas tem na casa. Isso é importante, por exemplo, a gente vai ver mais adiante, para quando nós temos problemas relacionados ao sistema geniturinário, qual é o tipo de areia, se esse animal tem outra característica, tem outro problema. No caso da Meg aqui, ela trouxe um exame de sangue antigo que dizia que ela tinha colesterol alto, porque é um animal gordinho, acima do peso. Já traí aí mais uma informação importante. E a queixa principal é aquilo que o tutor traz para a gente como o que está incomodando. E é o que, a princípio, a gente precisa resolver. Então, esse tutor diz que o animal está vomitando muito com as fezes moles. Aqui você pode escrever da forma que o tutor te contar. Diminuiu a quantidade que comia desde que foi trocada a ração que ela comia por uma outra, porque fez o exame de colesterol e aí trocou a ração. E ela parou de comer tem uns 5 dias. A gente sabe que muito provavelmente essa informação que o tutor trouxe não é real. Ela deve ter diminuído a alimentação, mas parar de comer deve ter menos tempo. Então a gente, aos poucos, vai entendendo também, de acordo com o que a gente traz de anamnese clínica, o que a gente confia e o que a gente não confia, né? E aí, o problema mesmo para essa gata veio quando ela recebeu em casa uma nova gatinha. Ela era a dona da casa, um animal mais velhinho já. Deixa eu até ver aqui. Vou mudar a data de nascimento dela. Tá muito antiga. E ela é castrada, tá, pessoal? Essa parte aqui é de fêmea castrada. E aí ela se estressou com essa nova colega e parou de comer, que é uma coisa muito comum em gato. Sintomatologia eu já vou escrever com termos técnicos. Então, ela tem vômito intenso, diarreia moderada, apatia, fraqueza, emagrecimento progressivo rápido. Ela tinha 8,8 quilos e agora ela chegou, a gente pesou, ela está com 5,6. Essa parte do exame clínico geral vai ser no exame clínico para a gente marcar rapidinho o que a gente viu nesse animal. Então, ela estava com 5,6 quilos, aparentava normal, porque na verdade antes ela estava gorda, agora ela está bem. Hidratação normal, pode ter normal, se for desidratação, a gente marca o quanto está desidratada. Frequência respiratória, frequência cardíaca. É uma gata que estava com taquipneia, mais som respiratório normal, som cardíaco normal, temperatura normal, não tinha ectoparasitas. Tudo isso daqui, conforme vocês forem examinando, vocês vão marcando. A mucosa ictérica, então, opa, eu já tenho um primeiro sinal aqui que me traz a uma suspeita clínica importante quando eu vou somando com os outros fatores aqui da minha anamnese. Então, eu tenho um problema no fígado e vias biliares. Linfonodos normais, narinas normais, não tinha nenhum tipo de tumor, pele normal. Às vezes no gatinho que está vomitando, o pelo pode estar eriçado, porque quando o gato está nauseado, ele não consegue se lamber, que é um hábito muito comum, né, dos gatos, eles se mantêm limpos. Então, sempre que a gente tem um gatinho que está com pelo eriçado, a gente tem que pensar ou em algum problema na boca ou mesmo em náusea. No abdômen, a gente percebeu hepatomegalia, a boca estava normal, a região cervical também, ouvido, tórax, tudo normal. Membros, sistema nervoso central.
E o exame clínico específico é quando eu puxo para o sistema que está afetado. Então, o tutor me traz uma queixa principal e eu faço o exame clínico geral. Ali eu vou desconfiar que o sistema afetado é, como por exemplo aqui no caso do sistema o trato gastrointestinal, especialmente aquele relacionado ao fígado. Então, vou fazer um exame mais detalhado nesse sistema. E aí, o que eu percebi foi a litose, hepatomegalia, distensão e sensibilidade abdominal e inapetência. Aí, aqui é onde vocês vão começar a preencher. Então, aqui começa efetivamente a avaliação de vocês agora. Diante desse quadro clínico, que mapa se abre de possibilidades de suspeita clínica de acordo com o que vocês têm de conhecimento sobre a medicina felina? O que pode ser? Quando eu tenho um gato com icterícia, quando eu tenho um gato que parou de comer, quando eu tenho um gato com emagrecimento rápido, com vômito, com diarreia, com sensibilidade abdominal. No que a gente pode pensar? Então, aqui, para dar uma luz para vocês, podia ser algum tipo de virose? Podia ser tríade felina, podia ser lipidose hepática, podia ser pancreatite, podia ser algum endoparasita, por exemplo, facíola hepática. Então, alguma hepatopatia específica, uma hepatite, PIF. Então, tudo que for diagnóstico diferencial, vocês vão escrever aqui em suspeita clínica e vão justificar. Por que aqui tem concorda e tem sugestões? Porque quando esse relatório for preenchido baseado em algum caso que a gente tenha atendido na prática, e aí para aqueles alunos que estejam fazendo a disciplina EAD, que é uma disciplina mais teórica, se vocês quiserem vir para a prática, tiverem horários disponíveis e quiserem combinar comigo, podem me chamar no particular, tá? E para os alunos que estão na disciplina estritamente prática, obviamente, eu vou mandar para vocês também o material gravado para que vocês tenham acesso a essa parte teórica que a gente não tem tempo para fazer presencialmente, porque são só 2 horas semanais, mas que não teria como vocês desenvolverem certas habilidades e raciocínios caso vocês não tivessem essas aulas teóricas. Então, eu mando para vocês sempre no Classroom. Então, assim, quando a gente está atendendo, obviamente, a gente vai levantar algumas suspeitas. Até porque a gente precisa concluir o atendimento nesse gato, pelo menos até pedir os exames naquele momento. Então, assim, a suspeita clínica, eu vou colocar algumas coisas ali. Mas vocês não necessariamente vão deixar o relatório só com o que a gente colocou ali na hora. Vocês vão pegar e vão estudar aquele caso. Tudo que for diagnóstico diferencial, vocês têm que colocar em suspeita clínica. Ah, agora vocês estão fazendo do zero, então, obviamente, vocês só vão justificar. Mas se lá, por exemplo, eu falei que podia ser tríade, lipidose, pancreatite, mas quando vocês concordam, concordo por conta disso, por conta disso, nesse caso, por conta disso, nessa doença. Mas eu fui estudar e eu vi que podia ser outra coisa. Então, eu sugiro que fosse incluído na suspeita clínica essa outra doença por conta disso e disso e disso. Então, aqui é o primeiro momento em que vocês precisam estudar para fazer o relatório. Eu só vou pedir exames complementares quando eu tiver esse mapa de suspeitas clínicas na minha mente, porque senão eu vou pedir exames que eu não precisaria pedir, que não me ajudariam em nada. Então, por exemplo, para essa gata foi solicitado hemograma, plaquetometria, pesquisa de hematozoários, ureia, creatinina, TGP, proteína total, albumina e globulina, bilirrubina, TGO, exame de urina, exame de triglicerídeo, de colesterol, de T4 total, ultrassonografia, insulina, glucagon, cortisol, fosfolipídios, ácidos graxos não esterificados. Concordam? Vocês vão estudar diante desse mapa de suspeitas que vocês têm e para cada um vocês vão colocar.
Concorda de pedir um hemograma? Por quê? O que você pode ver que vai te ajudar a fechar esse diagnóstico no hemograma? Concorda que precisava pedir insulina? Que precisava pedir um exame de ácido graxo não esterificado? Por quê? No que vai te ajudar? Além desse, você acha que faltou fazer algum outro? Por quê? Então, assim, lembrem-se que não necessariamente o que está aqui é o que precisava fazer. É um caso clínico fictício que é para fazer vocês pensarem. Então, preciso que vocês desenvolvam o hábito de estudar suspeitas clínicas e verificar se aqueles exames, porque a função do exame que a gente pede é direcionar para qual das suspeitas que eu montei na minha cabeça lá, quando no meu mapa, quando eu atendi esse paciente, o que pode ser tudo isso. Dentro de tudo isso, que exame eu vou pedir para me ajudar a fechar o diagnóstico? É esse o objetivo. Então, aqui é isso que vocês vão fazer. Ah, beleza, chegaram os resultados dos meus exames. Eu vou botar para vocês o caso clínico e os resultados dos exames da MEG lá no Classroom, para vocês terem acesso. Diante desse diagnóstico, diante desses exames clínicos, eu vou chegar a um diagnóstico. Então, aqui eu vou escrever: é essa doença. Diante desses resultados, é essa doença. E aqui vocês justificam por quê. Ah, era um caso que eu estava atendendo lá na clínica, a professora chegou nesse diagnóstico. Mas eu ainda acho que esse animal podia ter isso. Pode colocar aqui nas sugestões. Não tem problema discordar de mim. Eu, inclusive, espero que vocês tenham o espírito inquisitivo, a curiosidade, e sempre que os questionamentos de vocês vierem baseados cientificamente, isso conta pontos a favor de vocês, porque a clínica é um aprendizado constante. Então, eu espero poder aprender com vocês também, ao mesmo tempo em que eu transfiro para vocês aquilo que eu aprendi no decorrer de 15 anos e meio até agora trabalhando com gatos. Bom, cheguei então a um diagnóstico. Eu já sei o que o meu paciente tem. No atendimento, eu fiz alguma coisa? E aqui no atendimento, se você for internar o gato, você conta como no atendimento ainda, tá? Tudo que você fez, você vai anotar como se fosse na ficha mesmo da clínica. Então aqui você pode usar abreviaturas, porque quem vai ler, teoricamente, é outro veterinário. Então eu posso usar CID, BID, posso usar abreviaturas de CP para comprimido, de FR para frasco. Então pode ser bastante resumido aqui, da mesma forma que a gente faz uma ficha de clínica. Vocês devem ter aprendido lá na semiologia. Se alguém não souber como fazer, pode me perguntar. O que for prescrito é um receituário que deve ir em anexo. Então, vocês têm que fazer o receituário da forma como aprenderam lá na Farmaco, com cabeçalho, com todas as especificações, data, local, carimbo, mesmo que seja de mentirinha, né? Tem que ser, porque vocês ainda não são veterinários. E aí, o que vai para casa, essa receita, vocês justificam aqui por que vocês passaram cada uma dessas coisas. E aqui a última parte, a parte de 1 ou 2 retornos. Para quem estiver na clínica, às vezes precisa imprimir mais dessa parte aqui do retorno, porque talvez esse gato volte mais de uma vez. Para cada vez que ele vier, é importante que ele tenha uma ficha de retorno para a gente acompanhar. Se precisar, pode anexar mais um receituário, sempre precisa concordar, justificar, se quiser sugerir algo, tá bom? E então eu vou deixar o caso da Meg lá para vocês, com os exames, tudo certinho. E vocês entregam junto com os outros relatórios nas datas marcadas para vocês lá no Classroom, tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição, vocês podem mandar as dúvidas no próprio Classroom ou no grupo de WhatsApp da disciplina. E nós vamos nos falando no decorrer da disciplina com mais informações. Eu vou dar um tempo para que vocês comecem a fazer o relatório. Vou falar de contenção, vou falar de algumas outras questões iniciais na disciplina
E aí, no decorrer dessas aulas ainda para G1, eu vou falar mais sobre o caso dessa pacientezinha aqui nossa, com uma aula teórica também para ajudar vocês, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Sejam mais uma vez bem-vindos à disciplina de Clínica Médica de Felinos.